Olá, tudo bom? Seja bem-vindo a mais uma devocional com a Icla. É bom ter você conosco nessa manhã de terça-feira. E hoje, na realidade, estaremos terminando então os 10 mandamentos. Estaremos concluindo, fechando justamente essa série de devocionais nos 10 mandamentos com o 10º mandamento, que diz o seguinte: não cobiçarás, não cobiçarás. E esse mandamento, na realidade, ele nos ensina a não cobiçar aquilo que é do outro, a ser contente na realidade com aquilo que o Senhor tem nos dado, ser satisfeito. O nosso contentamento está no Senhor, e é isso que Ele vai justamente nos ensinar. Se você prestar atenção, na verdade, esse mandamento acontece, ou ele antecede ao 8º mandamento, que diz: não furtarás. Então, a ideia de furtar, de querer pegar, na realidade, de pegar aquilo que não é seu, de tomar aquilo que não é seu. Então, é meio que justamente a introdução do não furtarás, é justamente não cobiçar. Porque se você não cobiça, se você não cobiça no seu coração, se você não busca justamente aquilo que é do outro e não planeja, não maquina aqui, então isso vai fazer com que você não furte, com que você não pegue, não deseje, não pegue, na realidade, não roube aquilo que não é seu. Então ele antecede basicamente ao mandamento oitavo, ou 8º mandamento, tá certo? Então, como é que nós podemos entender? Veja o que é que todo o versículo vai falar, tá certo? Todo o versículo do capítulo 20, versículo 17 de Êxodo, quando diz o seguinte: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Então parece que esse mandamento ele fecha, ele conclui na realidade os 10 mandamentos, justamente fazendo menção aos outros mandamentos. A mulher não adulterarás, né? A mulher do próximo, justamente as coisas do próximo, aquilo que pertence ao próximo, não furtarás. Então ele meio que aqui Deus ele conclui, dá uma conclusão justamente aos 10 mandamentos, tá certo? Mas vamos ver então o que é que isso quer dizer. No Antigo Oriente, na realidade, o conceito de cobiça estava presente nas expressões como levantar os olhos, aquela ideia de ter olhos altivos, de ficar ali, o que é que fulano tem? Então essa ideia, era essa expressão. Mas era detectado também e punido quando o crime quando o crime ele não ficava só no campo do desejo, mas ele se transformava em ação, quando a pessoa não apenas desejava, mas quando ela roubava, ela ia e pegava aquilo que não era dela, pegava aí de forma indevida. A literatura do Antigo Oriente também mostra que as ofensas como o roubo e o adultério podem ser descritas de modo geral como desejo, que foi isso que eu acabei de falar: adultério, não desejar a mulher do próximo, não desejar o boi do próximo, a casa, nada da casa do próximo, tá certo? Então esse desejo que desencadeava então na sequência de ações errôneas, de ações erradas, tá? De pecado mesmo. Então esse desejo ilegítimo por algo que pertencia a outra pessoa é o centro do problema e uma ameaça à comunidade. Era, na realidade, uma ameaça à comunidade naquele período, também como nos nossos dias, tá certo? Como sempre foi. Então, em qualquer ação, no sentido de satisfazer o desejo, é considerada, na realidade, pecado. Então, quando você não tem, quando você, na realidade, tem esse desejo e não o aplaca, não o mata dentro de você, e pelo contrário, você alimenta esse desejo, você só vai estar justamente se levando a fazer, a colocá-lo em prática, e isso é pecado. Então, o não cobiçarás aqui, na realidade, esses pensamentos e desejos, eles provêm, na realidade, do coração e não escapam, na realidade, à atenção. Uma vez que nasceu no coração o desejo maligno, é errado nutrir o forte desejo por algo que pertence a outra pessoa. Se não é seu, não é seu. Você não precisa buscar, querer, desejar aquilo. Só que é um problema que cada um de nós temos, que nós humanos temos, tá certo? Então, esse 10º mandamento da realidade, ele sugere que nenhum dos 9 mandamentos anteriores se refere a um ato apenas externo. Não é algo apenas externo, mas começa lá dentro do coração, mas há relação, na realidade, entre os pensamentos e os desejos internos do nosso coração. Veja o que é que diz, então,
o próprio Jesus no capítulo 15, versículo 19 de Mateus. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e a calúnia. Então é do coração. O problema na realidade de todas essas questões, de toda essa problemática dos 10 mandamentos, é porque o pecado do homem não é algo simplesmente instantâneo, assim aconteceu e vou fazer, não, mas é algo que ele nasce, é brotado no nosso coração, ele nasce lá e vai crescendo à medida que nós vamos alimentando também. Veja o que diz Paulo em Romanos capítulo 7, versículo 7. Que diremos então? A lei é pecado? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não me dissesse, não cobiçarás. Então, quando a lei, por exemplo, é aquela ideia da plaquinha lá na grama que diz o seguinte, não pise na grama. Se aquela plaquinha não tivesse ali, ou se alguém não me dissesse, eu iria pisar. É aquela ideia de iria pisar e a gente não saberia. Mas uma vez, por exemplo, que foi colocada a plaquinha ali, não pisarás, e daí você vai e pisa, você cometeu, porque foi avisado, foi dito a você. Então os 10 mandamentos, na realidade, eles servem para isso, para dizer para cada um de nós o que é certo e o que é errado. Então se nós erramos, é justamente da nossa índole pecaminosa. Nós pecamos por consciência. Então ninguém pode dizer, eu não sabia. Quando a própria palavra de Deus, ela diz para nós cada um dos pecados que nós não devemos cometer. Então, se não houvesse nada escrito, se ninguém houvesse falado, se ninguém tivesse falado, tudo bem. Eu poderia errar e aí eu estaria inocente e dizer, não, mas eu não sabia, ninguém me disse. Mas a palavra de Deus nos diz, a palavra de Deus nos declara o que é certo e o que é errado. Por que nós pecamos então? E esse é um dos grandes questionamentos. Por que você peca então? Por que você adultera? Por que você rouba? Por que você cobiça? Por que você desonra seu pai e sua mãe? Por que você adora imagens de escultura? Por que você busca outros deuses? Por que você não tem guardado o dia do Senhor para cultuar a Ele e daí vai para a praia, vai para a festa, vai fazer outros eventos que dizem respeito a você, ao invés de guardar o dia do Senhor que é dele, a Ele pertence? Então, são coisas, irmãos, quando eu falo você, estou apontando para mim também, para cada um de nós. Nós precisamos, então, entender toda essa temática, toda essa problemática de que o pecado, na realidade, surge no seu e no meu coração. Nós somos pecadores, nós somos culpados, ninguém é inocente. Ninguém é inocente. Veja o que é que Paulo também fala em Romanos capítulo 13, versículo 9. Pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Não cobiçarás, Jesus, ele diz então, esse termo, esse versículo, ele pega na realidade os 10 mandamentos, condensa em 2. Quais? Quando perguntam a ele, lá em Mateus capítulo 22, perguntam a ele, mestre, qual o maior dos mandamentos? Ele responde então, o maior dos mandamentos é amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força e com toda a tua alma, e com todo o teu entendimento. E o segundo mandamento semelhante a este é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei. Ou seja, Cristo pegou os 10 mandamentos, lembra que falamos que os 10 mandamentos estão divididos em 2 partes? A primeira parte do primeiro ao 4º mandamento diz respeito do amor de Deus para com Deus de forma vertical. E a segunda parte do mandamento 5º ao 10º diz respeito do homem para com seu próximo. Então Cristo pega os 10 mandamentos, e daí resume apenas em 2. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Então se você ama a Deus de todo o coração, você não vai adorar outra imagem, outros deuses. Você vai adorar apenas a Deus. Se você ama a Deus de todo o coração, você não vai adorar imagens de escultura. Você vai adorar em espírito e em verdade apenas a Deus. Se você ama a Deus, você não vai tomar o nome de Deus em vão.
Por quê? Porque você ama a Deus. Se você ama a Deus, você não vai pensar apenas em você de forma egoísta e usando o dia de domingo para fazer qualquer outra coisa que agrade a você mesmo. Ou agrade a um amigo, a um parente. Ah, mas eu fui porque sabe como é, né? É para ele não ficar triste, chateado. Mas você deixou o Senhor triste e chateado. Porque ao invés de você adorar o Senhor, ao invés de você gastar tempo na adoração a Deus e para o culto, para a igreja, para adorá-lo, você foi agradar o seu amigo, o seu familiar para não deixar ele triste. Mas decepcionou o Senhor. Entende? Ok, então se você ama o seu próximo, ao seu irmão, você não vai de forma nenhuma desonrar o seu pai e sua mãe, porque você os ama. Se você ama o seu irmão de todo coração, você não vai matá-lo. Você não vai guardar rancor contra ele. Não vai guardar mágoa contra ele. Você vai amá-lo. Se você ama o seu irmão de todo o teu coração, você não vai adulterar com ele ou com ela. Porque você ama o seu irmão. Se você ama o seu irmão, você não vai roubá-lo. Não vai roubá-lo. Porque você quer o bem dele, porque você o ama. Se você ama o seu irmão, você não vai cobiçar o que é dele, o que pertence a ele. Entende, então? Que tudo é uma questão do coração do homem, do meu e do seu coração. Então, quando Cristo fala, então, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, justamente falando dessa segunda parte, que está no capítulo 22, versículo 39, o negativo e o positivo aqui, eles trabalham juntos. Ninguém faz mal a quem ama. Esse 10º mandamento, na realidade, é um desdobramento, é como se você estivesse desembrulhando, desdobrando o primeiro mandamento. Se o nosso coração busca agradar ao Senhor, teremos a atitude correta em relação aos outros também. Se eu quero agradar a Deus, eu vou amar o meu irmão e também cuidar dele. Então, consequentemente, os desejos que brotam no nosso interior não causarão sofrimento nem dano a ninguém. A motivação certa agradará a Deus, pois Ele tem a primazia das nossas vidas. Resultará então na obediência aos outros mandamentos e não feriremos a ninguém. Então Jesus, irmãos, aplicou a ideia predominante dos 10 mandamentos ao enfatizar a atitude do teu, do meu, do nosso coração. Quando ele diz, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. É o que diz lá em Mateus 5:8. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então os cristãos da realidade desfrutam de uma vida de bênçãos na terra, quando estabelecem as prioridades certas. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, é isso que se resume, então, os 10 mandamentos. Quando você ama a Deus acima de qualquer outra coisa, e quando você ama o seu próximo, como você gostaria de ser amado? Como é que você gosta de ser tratado? Então, assim trate os outros. Então, que Deus te abençoe no dia de hoje, te dando uma terça-feira abençoada. E espero que os 10 mandamentos tenham servido para que você possa entender qual é o plano de Deus e a vontade de Deus para a tua vida. Deus te abençoe e tenha uma ótima terça-feira. Bom